E aí, galerinha, tudo suave, lindo e maravilhoso. Chegamos aqui novamente. Hoje era um monstro, tá chegando aqui daquele jeito. E aí, o que acontece, galerinha? Hoje eu vou estar trazendo um conceito aqui, que é uma continuação desse conceito, que é o conceito de cinemática, tá bom? E esse conceito, ele tá relacionado ao que a gente chama de movimento, que é um movimento uniforme, belezinha? Então vamos trazer, vamos pra lá. Galerinha, qual que é a ideia, tá bom? Tô trazendo pra você aí o que é muitas vezes conhecido como MU, tá bom? Esse MU bonitinho é o chamado movimento, só que aí nesse caso é um movimento que ele é uniforme. Qual que é a ideia desse movimento, tá, galera? Falou que é um movimento uniforme, traduz daquela maneira, uniforme mesmo. Uniforme é aquela parada que você vai estar usando todo santo dia. Todo santo dia você está usando ele é igual, tá, galerinha? Sempre o mesmo. E aí, o que vai ser o mesmo aí nesse caso, tá bom? É justamente esse U aqui, ó. A ideia do uniforme, ele vai falar que a velocidade desse movimento é a velocidade que ela é constante. Constante, galera, ela não muda, tá? Não muda nunca. Então, durante todo o movimento, eu vou ter sempre a mesma velocidade ocorrendo. Aqui é o chamado movimento, que é um movimento uniforme. Lembrando, né? Conceito importante, a ideia é aquela ideia de velocidade. E velocidade, galera, traduzindo simples e direto pra gente, tá? Velocidade é nada mais, nada menos do que a distância dividida pelo tempo. Então, velocidade é distância por tempo, daquele jeito fácil, lindo e maravilhoso. Não podemos esquecer. Galera, quando é que vai estar rolando esse movimento, que é o movimento uniforme, tá bom? Gente, movimento uniforme, ele ocorre especificamente, tá? Quando eu tenho ali situações em que a velocidade é mantida constante, aonde é muito mais clássico de ocorrer isso quando a gente está em autoestrada. Então, em autoestrada, geralmente você consegue manter uma velocidade constante, ou por aproximações. Quando a gente aproxima, que a velocidade ela é sempre constante. Outra situação também que é comum de ocorrer é quando a gente está falando de um trem. Um trem, quando ele sai da estação, ele acelera, então ele ganha velocidade, ele chega na velocidade máxima e a partir daí, tá, galera, ele passa a sempre percorrer a mesma velocidade, ou seja, partir as mesmas distâncias no mesmo tempo. Quando ele chega próximo da outra estação, aí ele vai desacelerar e quando ele desacelera, ele reduz a velocidade. Belezinha? Daquele jeito? Então, galera, aqui um dos principais conceitos que a gente vai estar trazendo aqui é o chamada equação horária. Galera, quando a gente chama de equação horária, tá bom? Equação horária de movimento é uma coisa que ela tá ligada ao quê? Ela é nada mais, nada menos do que uma equação de primeiro grau, tá bom? Uma equação, que ela é uma equação de primeiro grau. E essa equação de primeiro grau, ela traz ali algumas letras e um formatão clássico. E qual que é o formato que a gente traz aqui, tá bom? SF, que a gente chama de posição final, lembra lá da última aula, é igual a S0, que nós chamamos de posição inicial, menos a velocidade, menos não, perdão, mais, desculpem, vezes o tempo. Olha lá, hein? Todo mundo que estuda a parte de física, linda e maravilhosa, tem o costume de chamar isso daqui de sorvete. Ou seja, sorvete, tá bom? O sorvete é nada mais, nada menos do que a equação horária. Muitas vezes a gente tem essa habilidade de escrever uma equação horária, tá bom? Então, digamos que eu tenho um garoto, um carro, né, bonitinho, eu vou até desenhar. Vamos ver se as habilidades artísticas do Rogerão hoje estão valendo a pena. Então, nada, né? Você é louco, não desenha nada, Rogerão. E o que acontece? Eu tenho esse carrinho, tá bom? Que ele tá saindo aqui de uma posição que é a posição 12 km. Rogerão, por que 12 km? Ele não está saindo do início, ele não está saindo da origem ali. E aí ele faz o quê? Esses 12 km lindos e maravilhosos, tudo bem? Ele sai dessa posição com uma velocidade de 50 km por hora. E aí ele dirige lindamente durante um tempo, que é um tempo de 2 horas. Primeiro serviço. Primeiro serviço nosso é escrever a equação horária, tá bom? Qual que é a ideia da equação horária aqui, galera? A gente vai escrever a seguinte: SF é igual a S0 mais VT. Gente, SF é a chamada posição final, então a gente deixa ela, não substitui. S0 é da onde ele saiu, é a inicial. E nesse casinho, tá, galera? Lindo e maravilhoso, a posição inicial é 12 km mais minha velocidade, que é a velocidade de 50
e aí vezes o tempo. Se pedir para você só a equação, galera, a equação é essa. A equação horária é apenas isso. Professor, mas e o tempo que você colocou ali? Não substitui? Neste caso, como ele só quer a equação horária, você não substitui. Aí, caso numa alternativa B, pode ser, ele pergunte a posição no tempo, ou instante, tá bom, galera? Instante e tempo ali é a mesma coisa. No tempo de 2 horas, aí sim, tu pega a equação normal, SF é igual a 12 mais 50 vezes T. E agora você vai substituir bonitinho o tempo. Então é 50 vezes 2. Lembrando, né, aquela propriedade bem clássica, que é a propriedade da ordem ali das nossas contas. Primeiro a multiplicação, depois a soma. Então nesse caso vai ser o quê? Vai ser 12 mais 100. E nesse caso tá dando 112 km, beleza? Essa é a posição em que ele chega, tá, galerinha? Linda e maravilhosa. Conceito importante, pegamos ali. E agora um dos conceitos que eu julgo que é daqueles essenciais ali, que você tem que notar dentro do movimento uniforme, que é a definição do chamado encontro. Galera, o encontro é exatamente isso que você está pensando, o date aí, né? Marcar um date, né? Então, quando você vai marcar um date, você precisa obrigatoriamente saber duas coisas. Primeiro, onde será? Então, onde será é a posição e o tempo. Você precisa obrigatoriamente que a sua posição, posição do A, no final seja igual à posição do B. Isso significa o quê? Significa igualar as equações horárias. Galera, igualar as equações horárias é justamente isso, tudo bem? É pegar e conseguir fazer que a posição do A seja igual à posição do B. Igualar as equações horárias. Segunda coisa, é necessário que também o tempo do objeto A seja igual ao tempo do B. Essa é a definição para que ocorra encontro de duas coisas. Vamos ver um exemplinho? Digamos que eu tenho aqui um carro, tudo bem? Que ele está indo daqui, lindamente, de São Paulo até Campinas, belezinha? E aí, esse carro ele tá indo com a velocidade, que é uma velocidade de, vamos lá, vamos jogar uns 70 km hora, uma boa, né? 70 km hora, belezinha? E aí, ele tá indo ali para Campinas, bonitinho, que tá numa distância, ele tá saindo aqui de São Paulo, que eu tô marcando como um marco zero, é o quilômetro zero. Então ele tá indo nessa direção aqui, ó, tudo bem? Lá para frente. E aí eu tenho um outro carro que ele tá voltando de Campinas, e nesse caso, saindo ali do marco, que é o marco 400, ou seja, 400 quilômetros, tá bom? E aí esse cara, ele tá vindo para cá, só que ele tá vindo um pouquinho mais de boa, ele tá se mantendo ali mais sossegado, tudo bem. Ele tá vindo ali numa velocidade, que é uma velocidade aí de 50 km hora. 50 km por hora, belezinha? Esse meu carrinho, vou desenhar ele também, né? Pra quê, né? Vou falar que só desenhei um, né? Olha lá. Olha lá, o meu carrinho bonitinho tá vindo aqui para este lado, tudo bem? Então a velocidade dele agora tá neste sentido aqui, ó. Voltando. Primeira pergunta é: em quanto tempo esses carros vão se encontrar? Tá bom? Quanto tempo eles se encontram? Primeira coisa que eu vou fazer, tá bom? Escrever a equação para o meu primeiro carro. Esse aqui. Então, eu vou escrever como? Ó, SF igual a S0 mais V vezes T. E nesse casinho aqui, ó, SF é igual. Posição inicial 0 mais 70. Estou usando ali 70 de 70 km por hora vezes o tempo. Para aí, tá bom? Escreve isso. Só tá lindo. Agora eu vou escrever a mesma coisa, só que para o outro carro. Tem esse meu outro carro aqui, ó. Bonitinho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever SF é igual a S0 mais V vezes T. E aí vai rolar o quê? Eu vou pegar e eu vou substituir SF é igual a posição inicial desse carro, 400, porque agora ele sai de Campinas. E a velocidade? A velocidade tem um detalhe. Como ele está voltando, ele está no sentido oposto ali ao meu referencial, então eu vou falar que é menos 50T. Olha que lindo. Agora o que nós vamos fazer para destinar esse encontro? Nós vamos igualar, galera. Iguala, bonitinho. Um com o
outro. E aí vai ser o seguinte, eu vou deixar 0 mais 70t é igual a 400 menos 50t. Agora, aquela técnica clássica para a resolução de uma equação, que é uma equação de primeiro grau. Nesse caso, eu deixo letra de um lado e número do outro. Aqui está mais fácil passar quem, tá? Passar esse menos 50 para o outro lado somando. Então, nós passamos como? Fica 70t mais 50t é igual a 400. E é nesse caso, tá, galera? 70 mais 50, chegaremos em 120t. É igual a 400. E aí, nesse caso, eu vou fazer t é igual a 400 dividido por 120, tá multiplicando, passa dividindo. E aí, tô cortando aqui 0 com 0 e vou fazer algumas simplificações, né? Dividir em cima e embaixo, primeiro por 2, né? Que aí nós chegaremos em 20 sobre 6. Então, tô dividindo. E agora por 2 de novo, chegaremos em 10 sobre 3, tá bom, galerinha? Vai dar quebrado, mas é 10 terços de hora, aproximadamente 3 horas e 33 ali, então vai seguir quebradinho, tá? Não tem problema. 10,3. Achei ali o tempo para o encontro. Agora, se eu quero saber a posição do encontro, eu posso retornar em qualquer uma das equações. Então, por exemplo, posso fazer aqui, ó. SF é igual a 70 vezes T. Eu gerei o zero, joguei fora, né, galera? O zero não serve para nada, né? E aí eu vou substituir nela para saber a posição. Posição final é igual 70 vezes 10 sobre T. 3 ali, então vai ficar 700 sobre 3. Aproximadamente um 2,333 ali km é o local em que ocorre o encontro. Galerinha, esse é o esqueminha. Qualquer exercício que falou de encontro vai ter essas ideias, belezinha? Suavão? Tamo aí? Tamo nessa? Então, galerinha, vamos fazer essa pausinha aqui para depois tá continuando. Fechou? Bye, bye. Até mais.